Alô, meus amigos da City TV, um grande abraço. Aqui estamos nós para mais uma edição do City Esporte, o programa que você acompanha sempre terça-feira, 7 da noite, uma entrevista exclusiva, inédita, sempre com um grande personagem do esporte aqui do Vale do Paraíba. Lembro sempre, você nos acompanha no canal 525 da Claro e também no YouTube. YouTube é City Brasil. Você tem a condição de visualizar, tá certo? City TV Brasil. E tem também o aplicativo que você pode baixar aí no seu celular. Toda terça, uma entrevista inédita. Semana passada tivemos aqui o Joãozinho, ex-lateral do São José. Recentemente o Ângelo Ananias, do Diário de Jacareí, que está nos Estados Unidos. Vai cobrir a Copa do Mundo para o Jornal Diário de Jacareí. E tivemos tantos personagens bacanas aqui, contando um pouco da história e falando do seu conhecimento. E hoje, olha, eu precisava ficar em pé para anunciar aqui o nosso convidado. Tem a honra de receber aqui ele que apitou final de Olimpíada de basquete no futebol, apitou a despedida do Rei Pelé em 1974 na Vila Belmiro, Santos 2, Ponte Preta 0, é instrutor da FIFA, tem todo o conhecimento do futebol, trabalhou no basquete, trabalhou no futebol e está firme e forte aqui, ainda fazendo o seu trabalho como instrutor da FIFA, atualizadíssimo, me trouxe aqui tanta coisa referente a esta Copa do Mundo. Copa do Mundo que começou já, a gente está gravando o programa, então não temos aqui dados aí desses primeiros dias da Copa, mas ele em breve vai voltar para conversar muito sobre, depois que acabar a Copa, ele volta aqui. Eu falo do professor ex-árbitro Emídio Marques de Mesquita. Que honra tê-lo aqui, Emídio. Tudo bem? Como vai? O prazer é meu, Carmo, de estar aqui. Só fala um pouquinho mais perto do microfone. Já que eu sou teu fã, tenho o prazer de todo dia ouvi-lo. Lá na Band Vale. Nos dando pela Band Vale as notícias. É o horário que eu levo a minha netinha para a escola e vou voltando para casa lhe ouvindo. Muito obrigado pela audiência. E estou à sua disposição. E quem é que não gosta de ser lembrado? E a gente está aqui, cochichar um pouco, tentar transmitir aquilo que nós conseguimos aprender e procurar intercambiar essas novidades. Você ainda tem a bola do jogo do Pelé, de 74? Você ficou com a bola? Eu fiquei com a bola, mas tem um episódio interessante. Na época que eu estava para ser promovido a árbitro internacional, como a CBF é no Rio, quiseram fazer uma cariocada comigo, puxar o tapete. Aquele tempo era CBD ainda. E um grande amigo saiu daqui, foi lá, bateu na mesa e disse, não, agora vocês não vão fazer sacanagem, é a vez do Emídio e eu, como vice-presidente, não vou permitir que isso seja feito. Trata-se do falecido Dr. José Hermílio de Moraes Filho, e naquela época tinha sido o aniversário dele, eu presentei a bola para ele, e ele tratava como troféu, estava localizado no gabinete dele, e era objeto de observação de todo mundo. Depois ele veio a falecer. Na missa de 7º dia, o filho disse, fique despreocupado que a bola está cuidada por mim. Passado alguns anos, eu encontrei-me com ele em Campos de Jordão, ele disse, já está na 3ª geração, já passei para o meu filho e ela vai ficar perpetuada na família. E só para você ter uma ideia, ele, naquele dia, ganhou da família vários presentes, mas ele disse que o melhor que ele ganhou foi a bola do último jogo do Pelé. Eu me lembro, para você que é mais jovem, né? Me lembro acompanhando esse jogo, mas você tem a imagem, está no YouTube aí. O Pelé se ajoelha, Santos e Ponte Preta, 2 de outubro de 1974, na Vila Belmiro. O Pelé fez a despedida dele com a camisa do Santos. Santos ganhou por 2-0 e ali no metade do primeiro tempo ele se ajoelhou no meio-campo, a bola estava do lado. Levantou os braços assim, virou agradecendo a torcida, e aí veio o juizinho correndo ali, rapaz, era ele, pegou a bola ali. Onde você levou a bola aquela hora lá? Não, eu puxei. Você puxou? Com o pé, enquanto as atenções estavam voltadas ao Pelé, que estava dando a volta olímpica, eu tinha um bico na minha bermuda, já desinflei, passei para o delegado da partida, que era aquele repórter Ranulfo Ferreira Rocha. Nossa, mãe. E o Ranulfo guardou
e ela é um troféu que Bola drible. ficou muito pouco tempo comigo, mas foi marcante na minha carreira. Emílio, você é de Jacareí ou não? Eu sou nascido Nascido. oriundo de Jacareí, moro em São José há 7 anos. Bom, e vamos falar do início. Por que você mudou do basquete para o futebol? Quando é que começou a sua trajetória no basquete? Como é que foi? Eu comecei com um erro médico. Quando eu entrei para o ginásio, que você tinha que fazer exame médico para ver se podia fazer educação física, o médico disse que eu tinha uma lesão no coração e me deu 6 meses de vida. E não falou diretamente Mas falou a mim, para você ou para a família? falou para o meu pai. Seu pai. Meu pai combinou com o professor de educação física que eu era obrigado a ir às aulas de educação física, mas não podia fazer a prática de educação física. Então, já que você está aqui, não tem o que fazer, me deram um apito, e isso mudou a minha vida. E muitos anos depois, quando ele recebeu o título de cidadão jacariense na Câmara Municipal, chegando já de cadeira de roda, ele olhou para mim e disse: eu que errei meu diagnóstico, quis te matar antes do tempo. Quem que é o médico? Quem é? Dr. Nelson Costa Marrelli, É. pai do Nelsinho Marrelli, do Cry Babies, e ele... Mas que erro grande foi esse? O que aconteceu? sabe que antigamente os estetoscópios não tinham a precisão que tem hoje. E me parece que eu tinha um ritmo de coração puxado. E ele não entendeu isso e diagnosticou errado. E eu agradeço muito porque isso mudou a minha vida. Você não foi jogar? Não podia praticar e eu esportes? comecei na arbitragem muito cedo, com 12 para 13 anos. No basquete? No basquete. Eu comecei no DEF, uma escola de educação física. Fui trabalhar nos jogos regionais, jogos abertos no interior. Daí fui estimulado a ir para a Federação Paulista, da Federação Paulista à Confederação Brasileira, a Confederação Brasileira à Sul-Americana, e cheguei à FIBA do basquete. E quando o Santos ganhava todos os torneios paulistas, o Corinthians liderou um movimento para a renovação da arbitragem, que era um foco para dizer que a arbitragem que ajudava o Santos. que estava impedindo do Corinthians ser campeão. Então a federação foi buscar no basquete o José Astolfo, o José de Oliveira e eu, foi buscar no futebol de salão Oscar Escofro, Vilmar Serra e Milton Jorge, trouxe do Rio de Janeiro o Arnaldo César Coelho, que estava começando, e foi buscar na Argentina o Roberto Goicoechea, e era para vir um outro argentino também, Aurélio Busolino, mas ele era militar, não conseguiu licença. E nós fomos jogados às feras no campeonato de 1968 e boicotados por todos, pelos motoristas, pelos bandeirinhas, pelos delegados, porque nós éramos que impedíamos que eles tivessem suas atividades escusas em fabricar resultados e dentro caiu em cima de uma deles. coisa viciada. E a minha estreia na federação foi a inauguração do estádio do Taubaté, o estádio Joaquim de Moraes Filho. Foi o jogo do Taubaté e São Paulo. Eu tenho até a foto com o Bellini e o Ivan, os dois capitães, o Laudo Natel, presidente de São Paulo, Joaquim de Moraes, presidente de Taubaté. E a manchete da Gazeta Esportiva no dia seguinte era assim: o ato era de basquete. E dali, nesse campeonato paulista, que eu estreiei na primeira divisão, fiz 17 jogos, nenhum jogo teve problema. Os escoteiros, como eram chamados, foram suficientemente felizes, e nós podemos dizer que ali começou a reformulação da arbitragem brasileira, que culminou com 2 ápices, o Arnaldo e o Romualdo apitando 2 finais de Copa do Mundo. Naquela época não existia campeonato brasileiro, nós tínhamos no máximo a Taça do Brasil,
que era para indicar um campeão brasileiro para uma única vaga da Libertadores. E quando a CBD fez a primeira relação nacional, nós fomos fazer parte e fomos os escoteiros a andar pelo Brasil afora, a mostrar as nossas organizações, como é que funcionava o futebol aqui, no universo de muitos hábitos regionais, muitos usos e costumes diferentes. Naquela época nós íamos sozinhos, os assistentes eram locais, fomos desbravadores para chegar a essa condição que nós temos hoje de uma arbitragem dita profissional aqui dentro do Brasil. Bom, pelo menos 68 dessa revolução, dessa renovação que o Corinthians estava reclamando, né? Pelo menos houve a vitória do Corinthians sobre o Santos, lembro bem, 6 de março de 1968, o Corinthians não ganhava do Santos há 11 anos em campeonatos paulistas, e ganhou. Gols do Paulo Borges e do Flávio foi 2-0 lá numa noite do Pacaembu, que o torcedor corintiano saiu às ruas comemorando como se fosse um título. Quem apitou aquele jogo lá, você lembra ou não? Eu lembro, foi o Roberto Goicoechea. E os assistentes eram Vilmar Serra e Oscar Escofro, os dois de Campinas. E eu estava assistindo esse jogo. Lá no Pacaembu, lotado. Emílio, você falou de árbitro e assistente. Me lembro, por exemplo, que antes, quando tinha um jogo importante, se colocavam outros 2 árbitros para serem bandeiras. Me lembro de 71, a final Palmeiras e São Paulo, que teve o gol do Leivinha de cabeça, que o Armando Marques deu com a mão. O bandeira era o Dulcídio Vanderlei Bosquilha, que eu não sei se então ele era bandeira depois virou árbitro, ou se já era árbitro colocado. Era isso que acontecia? Não, naquela época não tinha essa divisão de árbitro e árbitro assistente. Você fazia o curso de árbitros e cada um tinha a sua autovocação. Mas nos jogos decisivos se seguia o roteiro que a FIFA usava. A FIFA tinha uma relação de árbitros e na Copa do Mundo, nos jogos das eliminatórias, nas competições, nos jogos amistosos, eram os 3 árbitros que iam. Então, adotava-se isso no Brasil, que uma decisão era sempre com 3 árbitros. E eu participei, por exemplo, naquele episódio de 77, dos 3 jogos do Corinthians e Ponte Preta, eu trabalhei os 3 jogos. O primeiro jogo com o Dulcídio, o segundo com o Romualdo e o terceiro com o Dulcídio. Eu e o Morgado fomos assistentes fixos. E outras decisões por aí, os jogos eliminatórios eram sempre 3 árbitros que funcionavam. Não tinha um curso específico para a bandeira? Não, somente antes do Campeonato Mundial Juvenil do Japão, em que a FIFA resolveu criar a relação internacional dos árbitros assistentes. Então, priorizando quem era árbitro assistente, quem era árbitro era árbitro. E agora, lamentavelmente, criaram essa relação dos árbitros assistentes. E eu tenho visto aqui no Brasil uma confusão muito grande. O fulano hoje é árbitro da 2ª divisão, no domingo seguinte ele é árbitro de vídeo, então isso é muito ruim, tem que se definir a função. Na FIFA, quem é árbitro, quem é árbitro assistente, e quem é árbitro de vídeo é árbitro de vídeo. Vamos voltar um pouco então no tempo e lembrar. 1964, Olimpíada de Tóquio, 64, Tóquio no Japão. Final, como sempre, o multitime dos Estados Unidos com a União Soviética querendo sempre derrubar o imperialismo dos Yankees, né? E isso ia para o esporte. Em 72 eles conseguiram lá em Munique. E aí você apitou, eram 2 árbitros, hoje são 3. Eram 2 árbitros? Você... Dois. Naquela época eram 2. Você e quem apitou? Era um árbitro francês, Roger Blanchard. Você chegou nesse nível de apitar uma final de Olimpíada. Sinal de que você estava bem demais, né? Naquela época, sempre a arbitragem brasileira foi prestigiada. E na Guerra Fria representava uma tranquilidade para a FIBA, os árbitros brasileiros. E todos eles tiveram um grande sucesso, não fui só eu, não. A Fini apitou, o Regueto apitou. O Regueto que apitou a final de 72 em Munique. E o
o Renatinho Renato, também. Carlos Renato. Então, os árbitros, no feminino também tivemos a participação da árbitra brasileira. Enfim, a arbitragem brasileira sempre foi prestigiada. E essa final de 64 foi tranquila? Sempre tranquilo. É mais fácil apitar a Olimpíada do que apitar um jogo do campeonato da NBB. Imagino que hoje está... Eu vi a final agora, recentemente, Franca e Pinheiros, né? Que o Gustavinho de Conte, técnico do Pinheiros, foi eliminado, fez gestos para a arbitragem naquela última bola, aquela coisa toda lá que teve a vitória do Pinheiros, do Franca, do Elinho Rumes, chegando ao pentacampeonato nacional. Nós só tivemos uma final tumultuada, que foi aquela de Munique, por causa de uma interferência política do secretário-geral da FIBA. Ah, é? O doutor Renato William Jones, que era o secretário da FIBA, o árbitro era o Righetto e o outro árbitro era búlgaro. O Righetto não falava búlgaro, o búlgaro não falava português e nenhum dos dois falavam inglês e outro idioma. E nesse problema de idioma, ele interferiu na cronometragem. Então, uma hora um tinha ganho, depois outra hora o cronômetro recuou, então foi uma final muito conturbada. Depois de terminada a Olimpíada, o Righetto veio, ele não se recusou a assinar a súmula, porque ele não concordava com tudo aquilo. Eu até tive o prazer de ajudá-lo a fazer uma carta esclarecendo a Amateur Athletic Union, que era a entidade americana, de que ele não concordava com aquela decisão política da FIBA. E os americanos entenderam, mas aquilo tinha uma conotação também. Tinha havido aquele problema na Vila Olímpica com os atletas do Israel que tinham sido assassinados. Então, tudo isso estava muito conturbado e refletiu, infelizmente, na final olímpica. Lembro-me que estava ouvindo o jogo pela Rádio Nacional, adorava ficar acompanhando o jogo, não tinha televisão, e essa bagunça toda do final lá, os Estados Unidos venceram, não, peraí, vai voltar o cronômetro aí. A União Soviética lançou uma bola para você que gosta de basquete e não lembra disso, pega aí no YouTube, final da Olimpíada de Munique, de 72, o basquete, Estados Unidos e ainda então União Soviética, né? E aí, bola de fundo, a União Soviética lançou a bola lá de trás, o pivôzão pegou lá e fez a cesta, acabou o jogo, 1 ponto de vantagem para a seleção da União Soviética, quebrando a hegemonia de longa data da seleção norte-americana. Bom, e aí em 68 você foi para o futebol. E aí... Fiquei 25 anos apitando, terminado esse período de arbitragem, eu fiz o curso de instrutor no Chile para ser instrutor de arbitragem da FIFA. E daí, a partir disso, eu comecei a ministrar cursos pelo mundo, fiz parte da comissão de arbitragem da Federação Paulista, da Confederação Brasileira, da Sul-Americana, trabalhei como delegado dos jogos das eliminatórias, delegado dos jogos da Copa Libertadores, enfim, tive durante esse período muita atividade. E tanto é que a gente não consegue parar, que está no sangue, e então eu diria que estou metido na arbitragem já há 66 anos. E a melhor coisa que você faz é não parar, né? Você está com 82 anos, está jovem, está lúcido, com boa memória. Senão enferruja, né? Sim, totalmente. E a gente tem que fazer um exercício de memória. Lá no meu condomínio temos até um grupo que se reúne todo dia das 11 a meio de meio, a idade para entrar é 80 anos. E ali nós tratamos de problemas nacionais, internacionais e interplanetários. Vocês resolvem tudo ali. E essa confraria é muito boa, porque são cabeças distintas, de origens diferentes, e nós conseguimos fazer uma higienização muito salutar e manter viva a nossa memória. E está bem atualizado também. Chamam-se Meninos do Apolo. Os garotos de 80, dos anos 80, não, de 80 anos agora. Mas, Emílio, eu já falei para você e vou cobrar aqui. Em 84, o Palmeiras perdeu o título paulista por sua culpa, viu?
porque era cabeça a cabeça, Palmeiras e Santos, pontos corridos. Aí uma quarta-noite, o Palmeiras jogou em Taubaté. Eu estava lá com a equipe da Rádio Clube, com o Alberto Simões, naquela época era o Edson Fonseca e tal, e o Aurélio de Barros. Foi 2-2 o jogo. No mesmo tempo, na Vila Belmiro, o Santos jogava com o São Bento, estava 1-1. E naquele tempo não tinha acréscimo. 44, o juizão já acabou o jogo, beleza, tá bom. E o Emílio que esqueceu o relógio, o jogo adiantou, foi para os 10, 12, 15, aí saiu uma falta, o Humberto, meia esquerda, bateu, o Santos ganhou por 2-1. O que aconteceu naquele dia? O seu cronômetro quebrou? Não quebrou. O problema é que eu estava numa fase que os meus companheiros, quando davam 45 minutos, eles terminavam o jogo para não ter risco e não ter problemas. E o Cabralzinho, que era o treinador, desde o primeiro... Do São Bento, desde o primeiro minuto de jogo, fez tudo para parar o jogo, para conturbar o jogo. E eu simplesmente acresci o tempo necessário. Só que não era hábito, não havia determinação e o público não estava preparado para isso. E o grande problema foi o torcedor Milton Neves, do Santos, que jogou a imprensa todinha contra mim, dizendo que eu tinha feito aquilo de maneira deliberada, e que não foi. No dia seguinte, na federação... Você puniu o São Bento pela cera contínua desde o início? Sim. Daí o que aconteceu? No dia seguinte, o presidente da federação, na época era o Marim, me disse, mas você tem uma justificativa? Tenho. Sentamos aqui, pegue um cronômetro, ponha a gravação aí, vamos cronometrar e vocês vão me mostrar que eu estou errado. Desse desafio foi feito, eles tiveram que colocar o rabo debaixo do devido lugar e dizer, não, você tinha razão. Mas então ficou aquela peste de que eu tinha feito uma coisa errada, quando na realidade não fiz nada de errado. Agora, como o futebol é paixão, como o futebol é entusiasmo, tudo leva a crer de que a ação tinha sido feita errada. E não houve erro. Houve falta disse, não era de hábito e falta de cultura. Porque, veja bem, isso só veio a aparecer, de fato, embora já existisse de direito, a partir do Mundial da Rússia. Porque até então, não. Todo mundo estava preocupado em cumprir os 45 minutos e acabou. Aliás, quando o jogo está meio complicado, o árbitro pegava aos 44, acabou, beleza, não vai acontecer mais nada por aqui, Tinha uns até que diziam, tá bom para os três, tá bom para mim, para os dois, e eu não vou criar problema. Não vamos arrumar problema. Você teve algum jogo assim, Emílio, que você teve que sair de camburão? Teve que ficar escondido no vestiário, a polícia protegendo? Ah, sim. Eu tive jogo que eu só pude ir no aeroporto no dia seguinte escoltado. Onde foi? Foi em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu fui fazer um jogo lá do Internacional de Porto Alegre e ABC. O jogo começou... Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil? Campeonato Brasileiro. Eu e o Mundo, os dois bandeiras locais, quarto árbitro local. Houve um lance em que o Claudio Miro, do Internacional, chutou. Foi nos anos 70, Claudio Miro. Chutou, o goleiro pegou a bola de dentro do gol e trouxe para fora. Só que ele deu um azar, porque eu estava muito bem posicionado, e eu vi exatamente isso. E eu marquei o gol, e o jogo foi decidido por esse gol. Quando eu cheguei no meio do campo, os repórteres locais, envolvidos com o bandeirinha local, trouxeram ao meio do campo para me dizer que a bola não tinha entrado. Chamava-se o Nelson Luzia. Não preciso dizer, em função disso, que os dois bancos já tinham levantado e os dois bancos invadiram o campo. Daí eu esperei, apareceu um oficial baixinho lá da Polícia Militar. Não, o senhor tem toda a garantia e pode continuar, tudo bem, vamos fazer isso. Falei, então, eu tenho garantia? Sim. Então, eu posso continuar? Pode. Então, vamos começar a tomar as providências. Chamei o bandeirinha e falei, senhor Nelson, me dá a bandeira que o senhor está expulso. Expulsei. Você expulsou o assistente? O bandeirinha.
Que isso? Eu até contei esse fato para o meu genro, ele não acreditou muito, ele precisou um dia vir lá com o jornal. Nossa, eu descobri, está aí na internet. Aí chamei o comandante de policiamento, à exceção do médico e do massagista das duas equipes, todos do banco estão expulsos. Treinador. Que isso? Do Inter e do ABC? Do Inter e do ABC. E vamos continuar o jogo. E o quarto árbitro vai ser o outro bandeirinha e vamos continuar o jogo. Ele falou, o senhor está louco? Eu falei, não, estou começando, pode ser que eu termine. Que é isso? E isso era domingo à tarde, só tinha um voo na segunda-feira, às 4 horas da tarde. Nesse voo, é óbvio que a Internacional também ia voltar. E terminou o jogo, eu não pude voltar para o hotel. Fui dormir na casa de um ex-árbitro de basquete, que era professor da Universidade Federal lá do Rio Grande do Norte, o Felinto, uma família de vários jogadores de basquete. E fui chegar no aeroporto, não passei pela estação de passageiros, fui direto na escada para entrar no avião. No que eu entro no avião e sento, vem o bendito Claudiomiro dizer para mim, poxa, professor, o senhor quase que complicou a nossa vida, né? Eu falei, você não sabe nem o que eu passei até agora. Daí o avião, naquela época, parava em todos os lugares. Quando chegou em Recife, entrou um jornal do comércio de Recife e o fotógrafo tinha tirado a fotografia do mesmo ângulo que eu vi o goleiro com as duas mãos, com a bola segurando dentro do gol. Eu peguei aquele jornal, em vez de vir para São Paulo, desci no Rio e fui entregar em mãos o meu relatório para CBD e anexei o jornal. Não preciso dizer que a Justiça Desportiva afastou do futebol o bandeirinha, ninguém me criticou, eu fui prestigiado, mas foi um jogo que ficou na história de várias situações. E terminou o jogo? O jogo foi até os 90 minutos? Terminou 1-0 com esse gol. E o jogo depois continuou? Continuou sem reserva, ninguém pôde trocar ninguém? Só que eles não estavam preparados para esse tipo de medidas, porque todo mundo levava aquilo paliativamente. E assim foi que esse grupo de escoteiros começou a mostrar para o Brasil como é que as coisas se comportavam. Uma outra vez, lá em Alagoas, o fulano entrava dentro do campo com câmera de televisão para entrevistar o jogador com a bola em andamento. Tinha na Bahia um repórter que ia de paletó e gravata e ficava atrás do gol. Quando o jogador do Bahia fazia o gol, ele vinha entrevistando lá até o meio do campo e todos os árbitros diziam amém. Eu também expulsei, precisei ter problema. Você era muito bravo, então, esse jeitão tranquilo seu assim não retratava dentro de campo. Daí um senhor chegou lá, por que o jogo não começa? Eu falei, porque a sua polícia não funciona. Eu pedi para expulsar o repórter e eles não põem para fora, e se ele não sair, não vai ter mais jogo. E o senhor quem é? Eu falei, eu sou chefe da Casa Militar do governador, estou aí na tribuna, vim aqui. Então o senhor assuma aí, põe a ordem na sua polícia, porque senão não vai ter jogo. E assim foi. E a carreira foi assim. Você falou do Roberto Goicoechea, lembro-me bem? Grande mestre, aprendemos muito com ele, e uma pessoa humana maravilhosa. Ele tinha apitado, acho que na Copa de 66, na Inglaterra. 66 na Inglaterra. E daí veio para o Brasil. Foi quando nós nos conhecemos. Em 66? Eu estava lá e quando Você trabalhou na Inglaterra? Não, eu fui como torcedor. Ah, tá. Eu assisti e naquele famoso episódio do gol que entrou, não entrou. Final Alemanha e Inglaterra. Nós estávamos sentados juntos. Eu, ele e o Codesal, o velho Codesal. Os dois eram compadres. O Codesal era chileno, ou não? Argentino também? Uruguai. E o filho do Codesal foi o árbitro que apitou a final na Itália, em 90. Esse foi árbitro comigo, o Edgardo Codesal. Mas ele era médico e conheceu a filha de um dos membros da comissão de arbitragem do México, acabou... O filho era mexicano, que apitou a final, né? O Codesal era uruguai de nascimento,
mas ele exerceu atividade de arbitragem no México. No México. E ele transferiu a tá. residência lá para casar-se com essa mexicana. O sogro dele e o pai dele eram membros da comissão de arbitragem da FIFA. E aí eu só ia falar assim, depois vieram outros árbitros de fora, o Eduardo Fará também trouxe aí para os anos 90, aí teve aquele jogo do Corinthians e Portuguesa, com o Castrilli, aquele lance todo. Do mesmo jeito que o pessoal discute hoje do Carlo Ancelotti ser o primeiro estrangeiro a ser técnico da seleção, né? Eu não sei se o Goicoechea foi o primeiro estrangeiro a vir apitar no Brasil ou não, mas foi uma novidade, me lembro bem naquela época. E é válido isso, no seu modo de entender, para o futebol brasileiro, Emílio? Naquela época, sim, porque o ambiente aqui estava muito conturbado e existia sempre o problema de credibilidade. Tudo isso começou em 48, quando o Brasil se preparava para a Copa do Mundo. Os árbitros brasileiros eram muito acomodados ao jeitinho brasileiro e não tomar decisões. Então, resolveram trazer árbitros ingleses para preparar o Brasil para a Copa de 50. Tem um inglês muito grande, quase 2 metros de altura, Mr. Ford. No primeiro jogo dele no Maracanã, ele marcou 5 pênaltis, porque os árbitros brasileiros não davam pênalti. E isso ficou marcante. Na época que eu estava no basquete e acompanhava futebol, e não estava no futebol, tivemos grandes árbitros que vieram de fora. Tivemos o Estevão Marino, do Uruguai, o próprio Juan Brossi, que apitou a terceira e quarta em 58 na Suécia. E depois teve uma fase que trouxeram alguns austríacos, que não deu certo, Steiner, Hallstatter, Pribel. Depois teve uma época que trouxeram outros aqui da América do Sul. Então, sempre a arbitragem de São Paulo teve acesso de árbitros de outros lugares por problema de credibilidade. E você falou bem, o Goicoechea foi um grande professor, porque mostrou que ele vinha de uma escola muito boa, que é a escola argentina, e ele nos ensinou muito e deixou um legado muito grande aqui. Roberto Goicoechea. Nós estamos conversando aqui no City Esportes com Emílio Marques de Mesquita, este ex-árbitro de basquete, de futebol, esse cidadão jacariense que tem toda uma história maravilhosa no nosso esporte. Falamos aí, já contou um pouco da sua carreira, e logo depois da nossa parada, do nosso intervalo comercial, aí nós vamos vir aqui para a atualidade. Quero saber do Emílio, as mudanças, Copa do Mundo aí com regras novas, o VAR, como é que ele está vendo tudo isso daí, qual é a avaliação que ele faz. Ele é instrutor da FIFA, como é que tem sido essa avaliação aí da nova arbitragem também aqui para o futebol do Brasil. Fique ligado, a gente volta já já com Emílio Marques de Mesquita, o nosso convidado especial do programa de hoje do City Esportes. São José dos Campos tem tudo o que você precisa e agora ficou fácil encontrar. Com o Achei São José dos Campos, você encontra comércio, serviços e lazer em segundos, direto do seu celular. Prático, rápido e feito para quem visita ou vive em São José dos Campos. Achei São José dos Campos. Baixe agora e descubra a cidade na palma da sua mão. Nós estamos de volta, City Esporte aqui na City TV, o programa que você acompanha, sempre com um convidado especial, uma entrevista inédita,
terça-feira, 7 da noite. Depois tem as reprises ao longo de toda a nossa programação e tem também no nosso YouTube, né? City TV Brasil, nosso aplicativo e tudo mais. Olha, nós estamos gravando esse programa aqui, na abertura da Copa. O nosso convidado hoje sabe tudo de arbitragem, Emídio Marques de Mesquita. Então não vai dar para a gente falar de jogos que já aconteceram, né? E a gente não acompanhou aí, eles não chegaram para nós, obviamente. Mas eu quero saber aqui, então, do professor Emídio Marques de Mesquita, instrutor da FIFA. Emídio, são muitas mudanças agora para a Copa do Mundo 2026. Eu ouvi críticas, por exemplo, do Salvo Espíndola lá na TV Record, falando que não devia mudar agora para a Copa do Mundo, devia fazer num campeonato menor. O que você pode dizer dessas mudanças? O que você acha? Bem aplicada agora em plena Copa do Mundo? Bom, as regras do jogo são de uma entidade chamada International Football Association Board. Ela é anterior à criação da FIFA. Ou seja, os 4 países britânicos, a Irlanda do Norte, a Escócia, o País de Gales e a Inglaterra, são detentoras da regra do jogo. Somente em 1913 é que a FIFA foi fundada, então a FIFA passou a ser a 5ª integrante dessa entidade. E as reuniões são alternadas. No ano da Copa do Mundo, normalmente essa reunião é feita sob os auspícios da FIFA. Na reunião de 28 de fevereiro de 2026, este ano, que foi feita no País de Gales, eles fizeram as alterações que vão vingar nesta próxima Copa do Mundo. O Salve talvez esteja ligado a uma ideia de que as coisas devam ser mais experimentadas para serem colocadas em prática. Em algumas delas eu concordo, em outras não. Então, as alterações das regras para esse ano são tempos e reposições de bola em jogo. Nos arremessos laterais, se um jogador retardar mais dos 5 segundos no instante que ele pega a bola, está de posse dela, e ele tem que arremessá-la em 5 segundos. Se ele não fizer, é reversão para a equipe adversária. A segunda... O árbitro vai ficar contando no campo, levantando o dedo assim ou não? Fica mentalmente? Ele mostra os 5 dedos, 5, 4, 3, 2, 1 e apita. Os tiros de meta também, a mesma coisa, 5 segundos. Ele começa 3 antes. Com 8 ele já começa a se cuidar, então ele faz 5, 4, 3, 2, 1... e o reinício é reversão. Ele transforma o tiro de meta num tiro de canto. Isso já está valendo? Já tá, a partir de hoje. Sim, da Copa do Mundo, mas já não estava no Campeonato Brasileiro? Porque teve um jogo do São Paulo e Vasco que falaram disso, não? Não. Tá. Substituições. Se o jogador, no instante que o 4º árbitro levantar a placa indicando qual vai ser a substituição, essa substituição tem que ser executada em 10 segundos. Se ela passar desses 10 segundos, o jogador vai sair e o outro fica fora de campo durante 1 minuto. Ele só pode entrar depois de cumprir essa penalidade de 1 minuto. Isso são as primeiras alterações com relação ao tempos e reposições. A segunda são as dinâmicas do jogo. O atendimento dos médicos. Se esse atendimento médico for mais demorado do que 1 minuto, o jogador vai ficar fora do campo, depois de removido, e ele também não pode voltar de imediato. Ele fica punido e tem que ficar fora do campo durante 1 minuto. E se for o goleiro? O goleiro não, o goleiro é exceção. Exceção. É exceção. As ações do VAR. As ações do VAR, elas são de corrigir automaticamente falhas quanto tiro de meta, tiro de canto e revisão do 3º cartão amarelo. Aqui está a grande novidade, que até então o VAR não intervinha nas situações de equívocos em tiro de meta, tiro de canto e cartão amarelo. Então, as ações do VAR, que eram 4, validar
ou invalidar tentos, corrigir impedimentos, identificar os jogadores infratores e as marcações nas correções dos tiros penais, são ampliadas por esses três: as correções do tiro de meta, correções dos tiros de canto e a revisão e aplicação do segundo cartão amarelo. E nesse caso, o árbitro marca um tiro de canto, o VAR vê e fala, não, foi tiro de meta. Ele avisa e, cara, o árbitro não vai até o monitor. Não. O VAR vai apitar mesmo. Vai, automaticamente não vai. o VAR avisa ele muda ali na hora. Isso, porque é uma falha visual, não é falha interpretativa. Se fosse falha interpretativa, caberia discussão, porque daí você teria dois critérios em campo: o critério do árbitro de campo que tem apito e não está apitando, e do árbitro de VAR que está fora do campo e não tem apito e está apitando. Emílio, nós somos meio contemporâneos, sou um pouco mais novo que você, mas a gente veio dessa época aí de bola de capotão, de 2 substituições. Não, sem ser substituição. Você pegou ainda, antes não tinha substituição. Não tinha Pelé machucava, saía ou ficava fazendo o número na ponta esquerda ali? Sem substituição. Sem substituições. Substituição Começou em 58. 50, você pegou antes? Ela só teve substituição a partir de 62. Em 58, na Copa de 58 não tinha substituição. A primeira Copa que teve substituição... Mas do Pelé de 66, contra Portugal, ele não ficou... 66 é depois de 58. Então, mas daí não teve substituição para ele, teve? Já que ele tempo já tinha? Já. 66 já tinha. Eu lembro de 70 mais para cá. Bom, e aí essas mudanças todas, eram 2 substituições, tem uma, depois 2, depois 3, e depois da pandemia 5, que eu acho um exagero. Eu acho que virou muito futebol amador com 5 alterações. É meio time que você troca. Então, agora, parada técnica. 22 minutos, pum, dá uma parada. Por quê? Porque o campeonato lá da Copa do Mundo vai ser jogado com uma temperatura média de 30 graus. Sim. Os jogos serão realizados às 2 da tarde, às 5 da tarde e às 7 da noite. Então, com esse calor no hemisfério norte, e fim de temporada no resto do mundo, então os jogadores não têm condições. É uma imposição do Comitê Médico da FIFA para que haja condições. E vai mais: se houver uma umidade relativa do ar muito acerbada, os jogos poderão ser retardados em até 1 hora do seu início, para que haja a preservação da integridade física dos jogadores. Por que isso? Porque a regra do jogo está baseada em 3 princípios. Primeiro princípio é a igualdade. O que vale para uma equipe tem que valer para o outro. O segundo princípio é o princípio da integridade física dos jogadores. Da mesma forma que eu quero que o jogador adversário jogue para comigo, eu tenho que jogar para com ele. E o terceiro princípio é o prazer da prática do futebol, o prazer de jogar, o prazer de apitar, o prazer de dirigir, o prazer de assistir, o prazer de compartilhar o futebol. E eu estava falando tudo isso assim, Emílio, porque do mesmo jeito que a gente passou da máquina de datilografia para o computador, que não tem mais mimeógrafo, tal, essa coisa toda. Não tem telefonista. Não tem telefonista, já nem telefone fixo praticamente tem mais. A gente só está na época na base do celular, essas coisas todas, né? E acontece, cai o sinal às vezes, aquela coisa Cabo, toda. eu vou te interromper. Eu era moleque, meu pai era um visionário. Ele dizia, eu tinha 10 anos, nem isso, ele dizia, você vai ter um aparelhinho do tamanho de um maço de cigarro, que você vai ver o que está acontecendo do outro lado do mundo. Ah, sério? Eu não entendia o que meu pai queria dizer. Eu falei, mas que negócio é esse? Ele já previa o celular, e isto em 49, 50, já previa o celular. Já teve essa visão, já conhecia, já tinha uma ideia mais, muito mais avançada aí do que eu tenho. Mas eu falei de tudo isso, Emílio, porque eu sou saudosista e eu gostava mais de ver a bola no pé do Gesto, o Rivelino, parando, pisando, ajustando, mesmo com o gramado ruim, com bola de capotão, com chuteira, com prego, do que hoje, que tem toda essa tecnologia e a qualidade do futebol, que no Brasil, na minha opinião, caiu muito.
Na arbitragem, por exemplo, essa evolução toda, e o árbitro hoje trabalha com fone de ouvido, o árbitro parece futebol americano, vai lá depois do VAR e fala no microfone para o estádio inteiro ouvir. Rapaz, eu não gosto disso. E como é que você viu isso? Você se acomodou com isso, aceitou isso normalmente, que você é instrutor da FIFA? Não, eu convivo, não quer dizer que eu aceite. Aceite. Vou lhe dar um exemplo, o porquê disso. Nem toda mudança ela leva aos reais objetivos. Muitas delas são especulativas e muitas delas são inadequadas. Eu entendi que a mudança da criação do VAR foi no momento errado, de forma indevida. Por que no momento errado? Aí sim cabe aquilo que o Salvio fez. Deveria ter sido feito um teste, visto todas as deficiências nas categorias de base, para depois ter uma aplicação na Copa do Mundo. E não você começar na Copa do Mundo e ir de lá e impor a todos aqueles que estiveram contra isso, foram deliberadamente afastados. Chegamos ao final, na Rússia, que o árbitro argentino marcou uma pênalti, que até hoje ele não tem convicção que esse pênalti foi ou não foi. Agora Jogo da França e Croácia na final. Da final. Eu vou falar agora como engenheiro. Eu aprendi como engenheiro que para construir você tem que construir com a fundação e não começar pelo telhado. Sim. Então o VAR começou pelo telhado. Outro aspecto. Em 1936 foi feita a primeira experiência de 2 árbitros no futebol. E por que não deu certo 2 árbitros no futebol? Porque nós tínhamos 2 critérios. De um lado você tinha um árbitro beneplácito e do outro lado você tinha um árbitro estrito. Num lado do campo valia tudo, no outro lado do campo não valia nada. E o jogador não sabia como é que ia jogar. Isto, com o advento do VAR, voltou. Por quê? O jogador não sabe se o que está valendo é o critério do árbitro de campo ou se está valendo o critério do árbitro de vídeo. Eu entendo que a ideia possa ser boa, eu discuto a forma. Ou o VAR vale para tudo, ou o VAR não vale para nada. Valer para 4 coisas e agora ampliada para 7, não me satisfaz. Vou lhe dar um exemplo. Eu sou o árbitro da final da Copa do Mundo dos Estados Unidos. A bola, 10 minutos de jogo, o goleiro foi de encontro à bola, o centroavante, a bola saiu para fora do campo, eu, árbitro, marco tiro de canto. O jogador vai lá imediatamente, coloca a bola e faz um gol olímpico. Quando a bola vai para o meio do campo, o VAR fala no meu ouvido. Não foi tiro de canto, foi tiro de meta. O que aconteceu? Ele está dizendo que eu errei, que ele tem uma visão de que eu errei. Agora vai fazer parte do protocolo, mas até então não fazia parte do protocolo. Como é que eu vou apitar o resto do jogo sabendo que aquilo está interferindo na decisão de uma Copa do Mundo? E tem outra coisa que eu não gosto em relação ao VAR aí, assim, eu acho assim, Emílio, ou você tem você colocou o VAR é a regra 18 do futebol? Chegou, não é, ele foi colocado, não é uma regra 18, porque se ele for uma regra, ela é aplicada em todos os campeonatos, seja do futebol da Copa do Mundo, como do futebol amador, você usa a mesma regra, e aí não tem o VAR. No Campeonato Paulista da Série A2 só tem o VAR a partir do mata-mata, os jogos anteriores não tiveram o VAR, então os problemas que aconteceram lá, eles então não têm uma isonomia. Tem um campeonato com 2 critérios. Totalmente errado. Totalmente errado. Eu nunca concordei com isso, não acho legal. Acho que o VAR... Eu não gosto, sou um crítico do VAR. Acho que sei lá, o árbitro hoje também, Emílio, muitos deles são... Não, ele fala para o jogador, às vezes, dá para perceber, não, o VAR está vendo. Então, ele se exime ali do problema, e poucos são aqueles... Eu imagino assim, Emílio, você que é árbitro,
O VAR te chama. Teve um lance lá no meio-campo, você viu lá um lance. O VAR, eu imagino que o árbitro já vai dizer, meu Deus do céu, alguma coisa que eu não vi lá, Não, deixa eu mas ir lá que eu. deixa eu só concluir o que eu acho com relação ao VAR. Eu acho que o VAR não tem que interferir. Se ele foi criado como uma muleta para o árbitro, ele transformou numa maca. Se o árbitro necessita de auxílio, ele toma a iniciativa e o VAR coloca as imagens para ele decidir e não estabelecer um diálogo querendo impor a interpretação de fora. Tem árbitro de VAR que quer apitar o jogo, né? Que quer apitar o jogo. E o que é pior, tem casos que o árbitro do VAR tem muito mais experiência que o árbitro de campo, e o árbitro de campo fica influenciado na experiência do outro e vai pela ideia do outro sem ter essa convicção. Eu me lembro de uma final Palmeiras de São Paulo, do Paulistão, que o Klaus, né? Saiu o gol do Palmeiras, o árbitro chamou, o VAR chamou, teve uma falta no início do lance, gol do Palmeiras. Aí ele foi chamado, ele olhou, nada, gol, acabou. É raro um árbitro chegar, não, fica prevalecendo o que eu marquei, eu vi, isso aí não aconteceu. E seguiu. Raro. Nesse caso seu, quem levou o Klaus para apitar foi o árbitro de VAR. Sim. Os dois jogaram juntos na Várzea e em Santa Bárbara do Oeste. Ah, é? E o que acontece? O Klaus chegou aonde o outro não chegou. Não chegou. Então ele teve a personalidade de dizer, eu não concordo com a tua opinião. Eles são amigos e não concordam. Mas tem certos casos que você está vendo aí que o árbitro simplesmente, sintomaticamente, ele transfere, o VAR passa a apitar o jogo para ele. E o que é pior de tudo isso é que, com o advento do VAR, tiraram a tesão do futebol. Totalmente o gol. Meu então, Deus o que acontece? Você vibra sem saber se é gol ou não é. Hoje a bola entra no gol, você não sabe se foi gol. Exatamente. Tirou o clímax do jogo. E tem certas coisas que são verdadeiramente absurdas. Você querer transformar numa linha de computador, se a unha de 1 milímetro isso não acontece. Não consegue ver. Vamos fazer uma analogia de como funciona o futebol. Quando é que é gol? Quando a bola totalmente está dentro da meta. Quando é que ela saiu do campo de jogo? Quando ela totalmente transpôs a linha. Então tem um referencial. Esse referencial é a linha de 12 centímetros. Por que não adotar essa linha de 12 centímetros para o critério do impedimento? Seria mais justo, porque você teria uma uniformidade de critério e não essa que está. E vou mais para perturbar a ideia do meu amigo Carmo e do nosso prezado telespectador que nos tem a paciência de ouvir. Durante 40 anos, eu propus à International Board que fizesse no futebol aquilo que existe no basquete. A bola passou para o campo do ataque, não pode voltar para o campo de defesa. A bola passou para o campo de ataque, não volta para o campo de defesa. A não ser que seja tocado por um jogador adversário. Por que é que não foi aprovado? Essa é a ideia da FIFA. Porque se os britânicos não quiserem, as coisas não são aprovadas. Se a FIFA não quiser. A FIFA tem 4 votos e cada associação britânica tem 1 voto. Para as coisas serem alteradas... Alguém daqui tem que ceder. A FIFA representa maciço, 4 votos. A FIFA propõe, nenhum deles votam, então, durante 40 anos, nós propusemos isso e não conseguimos. Não foi aprovado. Você falou de 2 árbitros, Emílio. Eu me lembro do Campeonato Paulista de 1996, que o Eduardo Fará colocou 2 árbitros. Não deu certo. Não deu certo. Eu vi isso aí, aqui, o São José estava na Série 1, aqui, 97, eu acho, 96, 97. E a gente acompanhou muitos jogos, São Paulo aqui. E aí houve muita reclamação exatamente por isso. O árbitro de cá era o Godoy.
Bah, tá, não sei o quê. O outro árbitro de lá era o Romualdo. Ah, tranquilo, toca a bola e vai. E aí ficava essa. Mas daí não dava para ter Se no basquete, Emílio, que é uma quadra menor, tem 3 árbitros que se entendem. Estava vendo no final da NBA. Porque foi bom. É mais difícil apitar basquete do que apitar futebol. É mais difícil? Por quê? Porque no basquete o espaço é menor, Menor, o contato é muito maior. A movimentação maior, o contato, e você entra para apitar. O árbitro de basquete apita com apito na boca, houve a ação, ele interrompe o jogo. O árbitro de futebol, ele entra para evitar de apitar, para aplicar vantagem, para que o jogo tenha menos paralisações e para que o jogo tenha andamento. Então, são filosofias completamente diferentes. São coisas importantes para ouvir de alguém que viveu o basquete e o futebol lá atuando como árbitro, que é uma função fundamental. O Emílio me trouxe aqui, olha que bacana, já o que a FIFA publica, né? E o Emílio, como instrutor da FIFA, também recebe aqui, ó, os árbitros de 4 jogos aqui. Do Brasil já saiu, mas não tem aqui. Quer dizer, quem vai apitar a abertura, está aqui, é o árbitro brasileiro, o Wilton Sampaio Martins, trio brasileiro e tal, tem mais 2 árbitros brasileiros também. Um dos bandeirinhas é sobrinho do Bosquilha. Filho da irmã do Bosquilha, é de Curitiba. De Curitiba, Bruno Bosquilha. E o outro Bruno é de Goiás. Que é o assistente, que é o Bruno Pires. E o Bruno Bosquilha é sobrinho do Cídio Vanderlei Bosquilha. Veja aí, no Mundial existem 2 árbitros reserva. Um é reserva do árbitro e outro é reserva dos bandeirinhas. São os 2 paraguaios que aí estão escalados. Sabe que eu acho que o VAR, eu não gosto do VAR, mas acho que ele trouxe uma coisa de boa. Ele gerou emprego, viu, o Emílio? Porque num jogo antigamente era você, 2 bandeiros e o delegado. Agora é você, 2 bandeiros, o delegado, o quarto árbitro. Não, agora não é equipe de arbitragem, é delegação. Delegação. É uma van. São 10, 12 trabalhando lá. Além do Wilton, o Klaus, né? O Rafael Klaus e o Abate, Ramon Abate. O que você acha deles aí? Qual é a sua avaliação? Nós temos 3 árbitros mundiais selecionados. O Wilton Sampaio, que vai para o 3º Mundial. Terceiro já? O 1º Mundial ele foi só para trabalhar no VAR, na Rússia. Eu me lembro que ele foi muito criticado no jogo França e Inglaterra na última Copa. Porque ele foi apitar um clássico europeu com a mentalidade latrino-americana. Latrina? Americana. Então, e ele teve no Catar também, então ele está indo no 3º Mundial. Certo. O Abate, pouca gente sabe, ele apitou a final dos Jogos Olímpicos em Paris. Foi um trio brasileiro que apitou. Então, existe uma preocupação de escalonamento. Ninguém cai de paraquedas, por acaso. Ele vai ao Mundial Juvenil, do Mundial Juvenil vai à Olimpíada, da Olimpíada ele chega ao Mundial. Então, existe um escalonamento. E o Klaus é o 2º Mundial, já teve no Catar. Nós temos 5 árbitros assistentes, o Bruno Bosquilha, do Paraná, o Bruno Pires, de Goiás, o Daniel Manins, que é de Itapetininga, aqui de São Paulo, o Rodrigo Figueiredo, que é aquele altão do Rio de Janeiro, e o Rafael Alves, do Rio Grande do Sul. E um árbitro de VAR, que é o Rodolfo Toschi, do Paraná. Então, o Brasil, dentro do universo dos árbitros selecionados, ele vai com um contingente de 9 árbitros. É uma representatividade muito boa. O Brasil, a arbitragem brasileira é respeitada? Você falou da FIFA, pela FIFA, pelo mundo, assim ou não? Sim, sem dúvida. Por isso que ela está em evidência. Ninguém chega à abertura de uma Copa do Mundo a 3 mundiais por acaso. É aquilo que foi plantado, foi visto, foi observado, foi analisado e foi produzido. O Emílio, quando você começou a apitar lá, então, foi chamado lá para 68, junto com o Roberto Goicoechea, que você tanto elogiou. Ele serviu de exemplo para você? Sim. Ele foi o seu... Sem dúvida. Eu vou apitar igual o Roberto Goicoechea apita, igual assim? Ele igual não, parecido. Né? Vou seguir o estilo dele. É um hábito discreto. Né? Você gostava, por exemplo, não discreto, Armando Marques? Eu não gostava do estilo, não. Gostava de aparecer. Você foi bandeira dele na final Santos e Português, 73, do erro? Eu e o Aragão. Seu Aragão, que ele errou na contagem lá?
não é bem assim, é que a regra era diferente. Naquela época era obrigado a cobrar os 5 pênaltis. Não é que ele errou. Era a regra em função, a regra em função daquele jogo é que mudou. Ah, tá. Porque ele entendeu que quando não havia possibilidades da Portuguesa igualar... Não, mas acho que havia. Se o Pelé perdesse o pênalti dele e a Portuguesa marcasse 2. Ele errou, infelizmente errou. Agora, mas você não gostava do jeito dele de apitar? Muito pavão. Não, eu parecia acho demais. que o árbitro tem que passar desapercebido. Correto. Uma coisa que as pessoas não sabem, e talvez seja interessante, quanto é que vai ganhar um árbitro na Copa do Mundo? Boa pergunta, hein? Aqui no Brasil, no Brasileirão, quanto ganha um árbitro? O valor não, vou falar do Mundial. Do Mundial. Na Copa do Mundo, só o fato de ter sido indicado para a Copa do Mundo, cada um vai ganhar 75 mil euros. Olha, 75 mil euros corresponde aproximadamente a 100 mil dólares e aproximadamente 500 mil. a 520 mil meio reais. Meio milhão de reais. E isso dá 320 salários mínimos do Brasil. Isso ele é garantido, vai ter isso independente do trabalho? Só de ter indicado. Só de ter indicado. E agora temos esse caso do árbitro que foi impedido de estar lá no Mundial, o árbitro da Somália. A FIFA vai pagar esse dinheiro a ele, porque a culpa não é dele, mas os árbitros que atuarem vão ter um bônus na base da fase, de acordo com o número de jogos e atuações. Tem mais um plus. Os árbitros assistentes não ganham igual os árbitros. Os árbitros assistentes recebem 50% do que o árbitro ganhar, e os árbitros de VAR recebem 30% do que os árbitros... Tem o valor do... Não, isso daí aproximadamente... nós não tivemos acesso ainda, mas na Copa passada foi em torno de 5 mil euros por... Dá até vontade de você voltar a apitar de novo, hein? Não, no meu tempo nós pagávamos para apitar. E o que a FIFA está pagando para os árbitros lá é aproximadamente o que os árbitros ganhariam aqui em 8 meses e meio de um campeonato brasileiro. Tem que ir para a FIFA. Gente, nós estamos chegando, e infelizmente passa muito rápido o tempo. Quando o entrevistado é bom, o tempo é curto. E é o que acontece hoje com o nosso mestre, o nosso convidado especial, professor ex-árbitro Emídio Marques de Mesquita, instrutor da FIFA, trouxe para mim tanta coisa legal aqui da Copa do Mundo, mandou uma tabela. Tem me mandado lá coisas bacanas pelo WhatsApp que ele recebe da FIFA e tal. Eu agradeço muito, que eu gosto dessas coisas também. Emídio, obrigado mesmo, viu, por ter aceitado o nosso convite, ilustrado aqui o nosso programa com seu conhecimento, com a sua simpatia e com a sua ótima memória. Continue assim, menino de 80. Eu agradeço a gentileza do Carmo, a paciência dos telespectadores. Como um apaixonado na arbitragem e do futebol, fiquei muito lisonjeado pelo convite. Realmente o tempo passa muito rápido. Espero que tenhamos uma grande competição, que ela possa nos trazer um congraçamento entre os povos, que ganhe a equipe melhor, que não tenhamos problemas de nenhuma natureza, que eu acho que já tivemos demais antes do campeonato começar. Muito obrigado. Olha, prazer imenso ter recebido aqui, podido conversar com o nosso ilustre convidado, Emídio Marques de Mesquita, ex-árbitro de basquete, de futebol, instrutor da FIFA, que esteve conosco hoje no City Sport desta semana. Toda terça-feira, um ilustre convidado, assim como foi o Emídio hoje, para falar com a gente, tá bom? Ao longo da semana tem as reprises, você vai podendo acompanhar, acompanhe no YouTube também. Tá legal? Semana que vem, um novo programa. Um abraço, até lá.